consegue ver aí? Pera aí, melhor assim. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Nosso último vídeo já previa, né? Ia dar bastante comentário relativos a drone, a essa bobagem que eu fiz, né? E eu já assumi no primeiro vídeo que foi uma grande bobagem. Também eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas. Tentei relatar aquela pressão toda que eu levei, mas eu acabei deixando alguns detalhes fora da história ali que eu vou tentar elucidar as pessoas aqui agora. Uma delas as pessoas colocaram nos comentários, era só tu ter colocado o home point no controle. Sim, eu fiz isso na primeira parada. Lembre-se, eu ergui o drone a 2-3 km antes, fiz home point, eu fui na frente do carro, ergui o drone e segui andando. Andei por 2-3 km acompanhando o carro e aí ele perdeu o sinal. Lembre-se, eu até não estava no banco da frente nessa oportunidade, eu estava na parte de trás do motorhome. Eu abri o teto solar e estava voando sentado atrás, nesse ambiente até que eu vou mostrar para vocês aqui, contando esse dinheiro, e eu vou falar sobre essa questão do dinheiro na Argentina, porque se você observar, eu falei lá no outro vídeo que se desse problema, na minha cabeça, se eu tivesse com os arquivos salvos, a solução seria comprar outro drone na Argentina ou no Chile. E o nosso objetivo deste vídeo aqui é falar sobre isso, é sobre a compra de um drone na Argentina ou no Chile, se isso valeria a pena ou não, né? E o porquê que eu teria que comprar outro drone, por que eu não poderia voltar para o Brasil e providenciar aqui um drone, sendo que aqui eu tenho condições de comprar drones a preços, digamos que bem melhores. Bem melhores. Então eu dei o home point na primeira oportunidade, quando decolei, quando o carro andou. Quando perdeu o sinal, eu parei, pedi para minha esposa parar a van e dei o home point no controle, certo? Eu escolhi a opção de dar o home point no controle. Eu fiz isso, eu sei fazer essa função e eu utilizo essa função. E segui andando. Eu andei mais 1,5 km, 2 para frente e parei no tal mirador, onde eu segui voando normalmente como se nada tivesse acontecido. Lembrando que o home point foi dado no controle lá atrás, a 1,5 km atrás. Depois daquele ponto ali, aí eu vou assumir aqui que eu não sei se aconteceu algum problema ou se eu simplesmente me equivoquei. Porque eu tentei dar o home point novamente no controle em voo e não deu certo. Não deu certo. Ou era sinal fraco, ou é porque não tinha internet, eu não sei explicar, eu não fui ler o manual, por que aconteceu e por que não aconteceu. Outra coisa que eu tentei fazer muito aqui foi pegar o mapa de voo, né, a caixa preta ali da aeronave para trazer para vocês aqui, para mostrar um monte de volta que eu dei e onde estava o controle, mas eu não consegui. Por que eu acho que eu não consegui? Os mais entendidos de drone, eu nem fui buscar essa informação para falar bem a verdade. Vão saber se isso foi isso que aconteceu ou não. Este controle que eu estava usando no dia, este controle aqui, ele não estava cadastrado na DJI, no site da DJI. Eu não sei se... Ele não estava logado, ele estava simplesmente conectado ao drone. Lembrando que eu também tenho outro controle do drone. Então eu estava usando esse controle aqui no drone, mas ele não estava conectado lá ao login da DJI. Então eu não tenho nenhum arquivo salvo deste voo aqui. Inclusive, depois que eu cheguei no Brasil, eu fui ver aqui a questão dos mapas e tudo mais, isso eu encontrava e vi que apareceu o meu registro de voos de outros lugares que nada tem a ver, mas simplesmente nada. Coisas lá de Santa Catarina que já faz um tempão que eu fiz. Nem sei por que outras coisas que eu fiz no outro período não estavam salvas. Então aí talvez seja um erro. Por que tu não olhou o mapa no cantinho da tela para achar o drone? Gente, isso é meio óbvio, eu tentei fazer isso, só que eu não tinha sinal de internet, ele não estava conectado ao Wi-Fi do meu celular, nem tinha sinal lá. Eu não tinha os mapas salvos lá, eu acho que esse foi um grande problema. Mas eu tinha a referência, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar até no controle aqui. Eu tinha a referência do ponto onde o drone estava, ele aparece um pontinho azul, e o ponto onde eu estava. Isso, a grosso modo, parece ser bem fácil. Não, mas então aí é fácil tu achar o drone. Não é. Porque o ambiente é muito grande onde eu estava, muito grande, não parece no vídeo, mas é muito grande. Eu estava totalmente desorientado se eu estava voando para lá, para cá. Eu estou falando da minha pessoa, o drone talvez não estivesse, mas eu estava totalmente desorientado. E aí é que está o grande BO do negócio. Não aparecia nenhuma referência de mapa para mim, só aparecia uma tela amarela
sem referência de rua, sem nada. Eu não tinha aquele mapa salvo ali, eu não sei explicar isso para vocês. Talvez seja a coisa mais idiota do mundo, mas não tinha salvo aqui. Então eu não tinha referência, eu não sabia onde estava. Então ele me dava uma direção, só que quando eu ia para aquela direção... Para, Sônia! Para! Poxa vida! Pô, não, é que eu tô gravando. Tem que eu senti nossa foto. Nossa, Não. que quanto tempo fora. Mas não é isso, é que a Sônia começou uma barulheira. Não, eu fiquei com uma saudade aqui, que eu tava botando um vídeo na internet para procurar vocês. Tu mesmo, tu não tem noção. Inclusive tem uma coisa pra te fazer. Então, coisas simples, que parecem ser simples, não eram tão simples assim lá na hora. E lembre-se, quem já perdeu um drone, quem já passou por sufoco com um drone, vai entender que é um negócio extremamente difícil. Tu entra no modo desespero. Até peguei o controle aqui para explicar um pouco melhor o que eu tô falando. Então eu fiz esse home point na primeira oportunidade, quando o drone... eu perdi o sinal, ele retornou o sinal, eu fiz o home point com o controle. Quando eu voltei a voar mais para frente, 1,5 km à frente, eu não consegui fazer novamente esse home point atrelado ao controle. Eu cometi algum erro? Eu não sei, talvez sim, mas eu até coloquei o drone a voar no pátio de casa para tentar mostrar para vocês aqui o que aconteceu no dia, né? Quais foram as minhas atitudes. Na primeira falha de controle que ele deu, a primeira queda de sinal, eu vim aqui, eu achei primeiro ele, né? No caso, eu encontrei o sinal, e eu vim em segurança e atualizei o ponto de origem. Fazendo o quê? Escolhendo a opção controle. Só que aqui eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso aqui agora, o que vai acontecer? Não tem como ele fazer home point dentro de casa, o drone está lá na rua, no pátio. Então eu acesso a opção, né, do controle, ou seja, marco o controle e coloco para ele atualizar o home point. Eu fiz essa ação na primeira vez. Na segunda vez ele não aceitou fazer isso. E aí a explicação que eu tenho para dar para vocês é que eu não tenho explicação. Eu não sei por que na segunda vez eu não prestei atenção o porquê que isso não aconteceu. Para mim estava tudo certo. Eu tinha feito o home point a 1,5 km antes, então na minha cabeça, se ele tivesse que retornar, ele retornaria para lá, mas eu teria noção que era só seguir a rodovia e eu me encontraria. Só que eu segui outra rodovia, eu peguei visualmente como referência, eu acho que aí está o grande erro. A minha referência visual foi outra totalmente errada. E quando eu coloco na opção encontrar o meu drone, vamos ver se eu acho aqui. Cadê essa opção? Configurações avançadas, seria isso? Procurar meu drone. Quando eu coloco aqui em procurar o meu drone, ele me dá, no caso aqui em casa, está me dando exatamente o que não me deu lá. Aqui me aparece as ruas do condomínio, aparece uma geolocalização além das coordenadas. Lá, lembre-se, eu não tinha acesso algum à internet. Então, lá, olha só, aí ele me dá essa distância, né, do drone voando, aqui aparece na tela, o drone voando e o ponto onde eu estou. Lá também aparecia isso, só que lá tem um grande detalhe. Inclusive aqui também não está aparecendo. Lá aparecia assim, ó, como está na tela agora. Somente os pontos e nenhuma referência. Eu não tinha zero referência de onde eu estava, tipo localização, ruas, nada disso. Se eu tivesse essa localização que aparece do lado aqui, ó, quando eu jogo a tela para o lado, seria tudo muito mais fácil. Aqui, para mim, também está cortando um pedaço do mapa, agora não... Então, até mais fácil de explicar. Então, assim, ó, eu estava com um mapa desta maneira que vocês estavam vendo aqui. E é óbvio que eu tinha, né, por exemplo, eu tinha aqui as coordenadas. Eu tentei localizar essas coordenadas no mapa, só que eu não tinha internet e não apareceu. Se tem algum programa offline, algum mapa offline que faça isso, eu não tinha no dia, então eu não consegui fazer. Essa é uma das explicações do porquê não foi fácil localizar o drone no ambiente que eu estava. Agora nós vamos falar da parte financeira, né? Por que eu tinha que ter outro drone lá caso viesse acontecer alguma coisa? Gente, pode não parecer, mas apesar de estar com a família, eu também estava a trabalho. Eu tinha uma outra função a ser feita lá. Então, além de estar curtindo
com a família. Inclusive até o lugar, eu vou ser bem sério, que eu já conheço, eu já passei lá, já tinha ido de férias para lá em 2019. Então eu estava a trabalho, eu precisava entregar algumas imagens, eu precisava entregar 5 vídeos de 1 minuto sobre um trabalho que não vem o caso nós salientar aqui, então eu precisava do drone. Por isso, a minha preocupação com as imagens que estavam dentro do drone e, obviamente, com as imagens que eu ainda teria que fazer. Aí, na hora, lá na minha cabeça, eu pensei assim, se eu perder o drone, qual é a alternativa, né? Eu já comecei a pensar nas alternativas. É comprar um drone aqui na Argentina. Ou, em últimos casos, ir ao Chile, porque eu estava a 100 e poucos quilômetros do Chile ali, era só atravessar a fronteira do Cristo Redentor, que eu já fiz essa travessia, eu já conheço o procedimento, ir até Santiago, que daria menos de 200 quilômetros, e aí Santiago é uma cidade gigantesca, com 12 milhões de habitantes, e certamente lá eu conseguiria comprar esse drone. Só que aí tem as questões burocráticas de dinheiro. Chile. O Chile é tudo mais caro. Ou seja, a nossa moeda em relação à moeda chilena já não é uma coisa tão interessante assim. Eu andei dando umas pesquisadas no Mercado Livre para ter como referência, né? Como referência com o Brasil. Depois eu vou chegar ao ponto por que não valeria a pena para mim. O meu drone no Chile, na conversão do meu dinheiro para o Chile, daria em torno, olha só, daria em torno, sem contar a questão de IOF e todas as burocracias que tem para converter o dinheiro, daria em torno de 34 mil reais o drone. É exatamente isso. Então, descarta. É muito mais caro que eu receber esse drone aqui no Brasil. Depois eu vou falar que eu tenho maneiras de receber esse drone muito mais em conta aqui no Brasil. Quase que, não vou dizer metade do preço, mas... Já na Argentina, o nosso dinheiro está mega valorizado de acordo com o dinheiro deles. Na verdade, o dinheiro deles não está valendo simplesmente nada. Viajar na Argentina nesse momento é o negócio mais em conta da face da Terra. Inclusive, eu vou colocar algumas imagens para vocês aí, nós contando o dinheiro dentro para entender o dinheiro. O que acontece? A gente mandava o dinheiro através do Western Union. O Western Union é um aplicativo que tu manda dinheiro para o Western Union e lá tem vários pontos de Western Union, assim como tem no mundo inteiro, e tu saca no dinheiro local. R$1 nosso valia 110 dinheiros da Argentina. Não, eu não tô mentindo e não tô inventando conversa. 2019 era 44, era 1 para 44. 2023 é 1 para 110. Então está extremamente barato tu viajar pela Argentina. Mas quando eu digo barato, é um negócio incrivelmente absurdo. Nós, por exemplo, não gastávamos mais do que 35, 25 reais de alimentação por dia, comendo somente churrasco, parrilha, só comendo bem, comendo com sobremesa, que é postre, né? Pedia comida mais postre, a parrilha mais o postre, 25 a 30 reais por dia, de acordo com os restaurantes, e indo em locais bons. Essa é a grande diferença, não é? Aqui no Brasil tu também vai comer a 15, 20 reais, mas locais mais, como é que eu vou explicar? Mais simples. Só que no Brasil, o nível de restaurante que nós estávamos indo na Argentina é restaurante de 300 reais por casal aqui no Brasil. Então você deve estar pensando, comprar o drone lá seria uma boa alternativa. Só que não, aí é que não dá para entender. Eu entrei no Mercado Livre e o meu drone custa 25 mil reais. Não sei o motivo, 25 mil reais. Um iPhone, igual a esse meu aqui, na Argentina, eu andei verificando no Mercado Livre, eu não sei se eu vi errado ou não, mas dá quase 20 mil reais. Não dá para entender. Comida, combustível é super barato, supermercado é super mega barato. Esse dinheiro todo que você está vendo aí, esse bolo de dinheiro que você está vendo agora, representa 2 mil reais. Exatamente, eu mandei 2 mil reais pelo Western Union, retirei, eles só tinham notas menores, não tinham notas de 2 mil e de 1.000, porque eles têm lá notas de 2 mil, 1.000, 500, 200 e 100. Eles nos deram muitas notas de 500 e 100, então deu esse bolo todo de dinheiro aí. E para nós ter facilidade na hora de pagar as coisas, combustível, alimentação, a gente ficou ali por quase 1 hora, ou mais de 1 hora, dividindo esse dinheiro em 100 reais, né? Tantas notas representa 100 reais. Para nós ter noção, aqui tem 100 reais. Então a gente dividiu, né? Eles mandaram um bolão, esse bolo gigante que você está vendo, e nós dividimos, fracionamos isso. Qual a conversão que a gente fez, né? A gente fez 1 para 100.
Ou seja, cada 10 reais nosso, eram 100 deles. Então, para ficar mais fácil para nós, eu vou pagar agora, vai custar tantos. Deu 170 mil o tanque de combustível. Era mais ou menos isso que dava. 170 mil significa 170 reais para nós. Então, a conversão a gente fez assim. E era melhor do que isso, tá? Lembrando que eu toquei 1 para 110. Só que o drone, no Mercado Livre argentino, ele está custando em torno de 25 mil reais. Então, a alternativa seria essa, comprar o drone na Argentina, esperar ali 2, 3 dias em um endereço argentino. E lembrando, quem não sabe, o Mercado Livre foi criado na Argentina, então o Mercado Livre é muito forte na Argentina. Inclusive, é uma das bandeiras de cartões mais aceitas e que mais tem propaganda em comércio. Pague su conta com tarjeta Mercado Pago. Então, o Mercado Pago é muito forte na Argentina. Então, uma das alternativas seria essa, comprar o drone na Argentina. Só que não valeria a pena, porque o mesmo drone eu consigo aqui no Brasil 14, 15, acho que uns 15 mil reais, mais ou menos, 15.500, o mesmo drone aqui no Brasil. Como é que eu consigo isso? Aí são outros 500. Aí eu tenho algumas maneiras específicas de trazer esse drone até mim aqui. Entra no Brasil importado, obviamente. Dificilmente eu sou taxado. Se for taxado, aí obviamente que o preço vai subir. Mas normalmente eu recebo ele sem taxa aqui. Ele custaria para mim aqui no Brasil, se tivesse que recolocar ele na prateleira hoje, em torno de uma média aí de 15 mil reais, mais ou menos, e lá 25 mil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te inscreve no canal, comenta aí embaixo e fala pra mim o que tu achou desse bolo de dinheiro. Na Argentina, se tu considerar milhão e bilhão, lá é rico fácil, fácil, né? Só que o dinheiro deles não tá valendo absolutamente nada.